Este curso tem por objetivo ajudá-lo a editar imagens vetoriais por meio do Adobe Illustrator CC, facilitando a criação de artes, cartões de visita, outdoors e fachadas de empresas. Continue aprendendo mais coisas sobre cores nesta aula. Conheça as ferramentas Malha e Conta-Gotas. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Illustrator CC. Nesta aula daremos continuidade ao assunto que já começamos a desenvolver em outras aulas, o uso de cores no Illustrator CC. Já aprendemos sobre os modelos de cor, sobre o uso de cores sólidas e gradientes e ainda sobre o painel cor e o seletor de cores. Vamos continuar neste mesmo tema nesta aula. Desta vez, iremos aprofundar alguns conceitos sobre o uso de cores e suas aplicações em trabalhos artísticos. Então, vamos começar? Para esta aula, iremos começar a finalização do trabalho que iniciamos no curso. Para adiantar as coisas, já abri o trabalho do perfume que começamos e já trabalhamos bastante. Selecione este objeto. Clique nele. Na aula de hoje, vamos terminar de inserir as cores na ilustração. Vamos lá? Você se lembra o que fizemos até aqui? Aplicamos uma cor sólida neste objeto da ilustração. Neste aqui aprendemos gradiente de cores. Aprendemos diversos modos de selecionar as cores aplicadas. Mas, e se quisermos utilizar uma cor disponível no trabalho em outro objeto? Como faríamos? Aprendemos que, para isso, utilizamos o painel amostra. O objeto selecionado está com um efeito de gradiente aplicado. Clique aqui para abrir o painel gradiente. Veja que aqui temos as determinações do gradiente aplicado. Imagine se precisássemos aplicar novamente este gradiente. Teríamos que determinar novamente todos estes atributos, porém aprendemos que com o painel amostra isso se torna muito simples. Vamos armazenar este gradiente no painel amostra. Clique aqui para abrir o painel. Pronto, você se lembra deste painel? Por ele controlamos todos os atributos nomeados e armazenados, além de poder adicionar mais amostras. Quando salvamos uma amostra, ela fica disponível no documento atual. Para que fique mais clara a visualização, vamos deixar disponível apenas as amostras de gradiente. Abra o menu Mostrar tipos de amostra. Veja que aqui temos a opção de exibir os grupos de amostra separadamente. Clique aqui para exibir as amostras de gradiente. Muito bem, agora ficaram muito mais visíveis as opções de amostras de gradientes disponíveis. Perceba que são as mesmas amostras disponíveis no painel gradiente. Agora, vamos adicionar o gradiente que está selecionado para que possamos utilizá-lo. E isso é muito simples de fazer. Clique no botão Nova Amostra. No quadro Nova Amostra, temos a opção de nomear a amostra criada, ou então manter o nome sugerido. Já nomeei a amostra para nós. Desta forma, a identificação e a utilização será muito mais simples. Clique aqui para confirmar. Veja que a amostra que criamos já está disponível para usar e é muito fácil identificá-la. Posicione o cursor do mouse aqui. Vamos aplicar neste objeto o gradiente que adicionamos ao painel Amostras. E esta é uma ação muito simples. Com o objeto selecionado, basta clicar na amostra que você deseja aplicar. Então, aplique a amostra que criamos clicando aqui. Ótimo, viu como é simples utilizar o painel Amostras?
Com ações simplificadas, podemos aplicar cores e gradientes rapidamente. Deixe-me aplicar a amostra na parte de cima do frasco também. Agora vamos aprender mais uma ferramenta de cores do Illustrator. Algumas vezes, na criação de trabalhos artísticos, podemos encontrar situações em que não sabemos as cores certas a serem usadas. Para isso, o Illustrator oferece a seus usuários o painel Guia de Cores. Você se lembra dele? Vamos ver como ele funciona na prática. Primeiro, temos que selecionar o objeto em que serão aplicadas as cores. Selecione este objeto. Para melhorar o controle do objeto, é importante aumentar a visualização dele. Como o zoom será direcionado, é melhor utilizar a ferramenta Zoom. Ative a ferramenta Zoom. Agora clique no objeto que selecionamos. Excelente! Agora será muito mais simples controlar a criação do objeto. Ative a ferramenta Seleção. Agora vamos rever rapidamente como funciona o painel Guia de Cores. Abra o painel Guia de Cores clicando aqui. O painel Guia de Cores funciona como uma ferramenta para obter inspiração de cores ao criar um trabalho artístico. O painel Guia de Cores sugere cores harmoniosas com base nas cores que temos em nosso documento. É possível utilizá-las para colorir um trabalho artístico, editá-las ou salvá-las como amostras no painel Amostra. As cores no painel Guia de Cores podem ser manipuladas de várias maneiras. Podemos alterar a regra de harmonia ou ajustar o tipo de variação e o número de cores de variação exibida. Vamos testar esta cor. Clique nela. Uma das opções que temos é utilizar as bibliotecas de cores disponíveis no painel. Vamos testá-las. Clique aqui para abrir as opções de biblioteca de cores. Muito bem, neste menu encontramos diversas opções de bibliotecas de amostras. Os temas aqui descritos formam uma limitação de cores relativas ao tema e à cor ativa no painel Ferramentas. Vamos testar uma opção de biblioteca. Clique nesta. Excelente! Veja que as cores sugeridas disponíveis no painel Guia de Cores foram modificadas. De maneira geral, este painel serve como um auxílio para o processo de criação de trabalhos. Sempre que sentir necessidades de opções de cores, consulte o painel Guia de Cores. Vamos alterar a cor do objeto para uma desta biblioteca de cores. Para aplicar uma cor do painel Guia de Cores a um objeto é bastante simples, é preciso estar atento a alguns detalhes. Primeiro, o objeto tem que estar selecionado. Em seguida, é preciso verificar qual atributo de cor está ativo no painel de ferramentas. Neste caso, trata-se da cor de preenchimento. Como será exatamente este atributo que iremos alterar? Basta aplicar a cor do painel Guia de Cores. Clique nesta opção. Ótimo! Muito fácil utilizar este painel, não é mesmo? Como o atributo cor de preenchimento estava ativo no painel de ferramentas, foi este atributo que foi alterado. Se quiséssemos alterar a cor do traçado, bastaria ativá-lo aqui, no painel de ferramentas. Além da possibilidade de exibir cores de uma biblioteca, é possível alterar as regras de harmonia. Clique aqui para ver as regras de harmonia. Ótimo! Veja que aqui temos as opções de regras de harmonia a serem aplicadas nas cores. Cada regra, ao ser aplicada, apresenta suas respectivas cores e as possibilidades de tons. Para este exemplo, não será alterada a regra de harmonia das cores.
Agora que já revimos duas ferramentas muito importantes para o uso das cores, vamos continuar com a aula. Vamos conhecer outra ferramenta muito interessante e útil no Illustrator CC, a ferramenta Malha. Clique aqui para remover a seleção. A ferramenta Malha permite criar um objeto multicolor, no qual as cores podem fluir em diferentes posições e fazer transições suaves de um ponto para o outro. Parece um pouco confusa a explicação, mas se trata de uma ferramenta muito interessante de usar. Quando criamos um objeto de malha, temos várias linhas de malha entrelaçando o objeto. Por elas, podemos manipular facilmente as transições de cores no objeto. Também podemos alterar a intensidade de uma mudança de cor ou alterar a extensão de uma área colorida no objeto. Vamos ver como ela funciona na prática. Ative a ferramenta Malha. A ferramenta Malha aplica cores aos objetos, então é preciso selecionar a cor que será aplicada pela ferramenta. Clique nesta cor. Muito bem, com a cor selecionada, basta aplicar a ferramenta. Como já temos a ferramenta Malha ativa, clique aqui. Muito bom, veja que efeito interessante a ferramenta Malha dá ao objeto. A ferramenta aplica uma suave transição de cores por todo o caminho determinado. No encontro das duas linhas de malha existe um ponto âncora que se chama ponto de malha. Os pontos de malha aparecem como losangos e apresentam as mesmas propriedades que os pontos âncoras. É possível editar a cor adicionada, adicionar ou excluir pontos e até editar os pontos. Vamos fazer um teste? Vamos editar os pontos desta malha. Para isso, utilizamos a ferramenta Seleção Direta. Clique aqui para ativar a ferramenta. Muito bem, utilizamos esta ferramenta, pois trata-se de pontos. Vamos alterar o caminho desta malha para ver as alterações do efeito. Clique no ponto central e arraste até aqui. Excelente! Veja que, com simples movimentos, foi possível alterar todo o visual do efeito. Vamos fazer mais um teste. Nós alteramos o efeito manipulando o ponto âncora do efeito. Porém, todo o efeito pode ser alterado. Vamos alterar o tamanho de um dos caminhos. Clique neste ponto e arraste até aqui para aumentar o tamanho do caminho. Ótimo! Se você clicar fora das linhas de malha, o objeto será alterado. Vamos fazer um teste. Clique aqui e arraste até aqui. Pronto, alteramos o objeto. Então cuidado, se quiser alterar apenas o efeito, clique apenas nas linhas. Deixe-me desfazer as alterações que fizemos. Pronto, agora podemos fazer as alterações definitivas, ou seja, que realmente iremos utilizar. Vamos girar um pouco o efeito. Clique neste ponto e arraste até aqui na linha. Ótimo, vamos alterar só mais um ponto agora. Clique neste ponto e arraste até aqui.
Muito bom, desta forma encerramos a edição de mais um objeto. Agora vamos voltar à visualização total do documento. Ótimo, estamos quase encerrando a edição dos objetos desta ilustração. Falta apenas um. Com a ferramenta Seleção ativada, clique aqui para selecionar o objeto. Você se lembra como este objeto foi criado? Ele foi criado utilizando a ferramenta de formação em envelope. Este efeito fez com que todas as linhas que deram origem ao objeto fossem transformadas em um único objeto. Porém, é possível fazer com que as linhas voltem a existir como objetos individuais. Para isso, é preciso expandir o objeto. Abra o menu Objeto. Clique na opção Expandir. Excelente! Na caixa Expandir, o programa nos pergunta o que queremos extrair do objeto. Vamos manter essas marcações, pois queremos que o objeto volte a ser um conjunto de traços. Para confirmar, clique em OK. Muito bom, veja que agora cada traço é um único objeto. Agora basta adicionar cores a elas. Primeiro vamos alterar a cor do preenchimento do traço, e para isso vamos utilizar a ferramenta Conta-Gotas. A ferramenta Conta-Gotas é utilizada para copiar atributos de aparência de um objeto para outro. Vamos ver como funciona na prática. Ative a ferramenta Conta-Gotas. Vamos fazer alguns testes. Para copiar os atributos de objeto à ferramenta Conta-Gotas, basta clicar sobre ele. Clique aqui. Veja que as cores do objeto foram atribuídas. É muito simples copiar os atributos de um objeto. Veja que os atributos foram copiados, tanto o de preenchimento quanto o de traçado. Porém, vamos alterar o traçado destes objetos. Ative a ferramenta Seleção. Ative o atributo de traçado. Adiantei as coisas e abri o painel Cor para nós. Clique aqui para aplicar uma cor diferente. Aplicamos um rosa forte demais. Vamos testar um vermelho escuro. Clique aqui. Ótimo, vamos utilizar essa cor mesmo, mas vamos reduzir a espessura do traçado. Clique aqui. Ótimo, bem melhor agora. Vamos alterar outro objeto. Clique aqui. Vamos trocar a cor de preenchimento do objeto para uma cor que já temos em nosso projeto. Clique aqui para ativar a ferramenta Conta-Gotas. Vamos aplicar este vermelho das pétalas da flor. Clique aqui. Algo deu errado, não alteramos apenas a cor de preenchimento. Quando utilizamos a ferramenta Conta-Gotas, copiamos todos os atributos do objeto. Então tome cuidado. Deixe-me voltar as coisas como estavam. Vamos fazer de outra maneira agora. Para o preenchimento, vamos utilizar uma cor do painel Guia de Cores. Então clique aqui para trocar o painel. Observe que esta cor está em destaque. A amostra está com um contorno porque acabamos de utilizá-la nas linhas do espirro de perfume. É essa cor que queremos para o outro objeto. Então selecione-o. Agora clique na cor que temos em nosso trabalho. Pronto, você também pode abrir o painel Seletor de Cores e copiar o número exato da cor. Ou, se preferir, você pode salvar como uma amostra. Apenas preste atenção se você salvou apenas a cor de preenchimento na amostra ou todo o conjunto. Temos várias formas de reaproveitar as cores utilizadas. Assim encerramos a edição de cores da ilustração. Você aprendeu diversas ferramentas nessas aulas sobre cores, não é mesmo? Todas as ferramentas são simples de serem utilizadas. Agora você só precisa escolher as suas favoritas. Vamos agora mudar o assunto da nossa aula. Vamos continuar aprendendo sobre os menus do Illustrator. Já aprendemos sobre o menu Arquivo, o menu Editar e o menu Objeto.
Vamos aprender agora sobre o menu com comandos de texto, o menu tipo. Para adiantar as coisas, deixe-me abrir outro documento para trabalharmos. Pronto, agora podemos começar a aprender sobre o menu tipo e seus comandos. Clique aqui para abri-lo e conferirmos o que temos. Olhe quantas opções nós temos aqui. Vamos seguir a ordem de opções. Então, o primeiro comando que encontramos é o adicionar fontes do Typecat. O Typecat é um serviço de assinatura da Adobe. Ele dá acesso a uma grande biblioteca de fontes para você utilizar em seu computador. Você pode ter um plano individual do Typecat ou utilizar sua conta da CC, pois há um plano de portfólio incluso. Vamos conferir. Clique aqui no comando. Este é o site do Typecat. Utilize a barra de pesquisa para procurar por fontes específicas ou navegue pelo site para procurar fontes que lhe interessem. Mas não vamos pegar fontes daqui, então clique aqui para fechar o navegador. Muito bem, clique aqui para abrir o menu novamente. A próxima opção é o submenu Fonte. Posicione o cursor do mouse aqui para ver o que aparece. Por aqui você consegue alterar a fonte do seu texto sem precisar da ferramenta tipo. O Illustrator oferece várias opções para você estilizar o seu texto. À esquerda temos o nome da fonte. À direita temos uma amostra de como ela é. Algumas fontes até possuem mais estilos para conferir. Vamos para a próxima opção do menu tipo. Posicione o cursor do mouse aqui em fontes recentes. Posicione o cursor do mouse aqui em tamanho. Por aqui você pode trocar o tamanho do seu texto. Por exemplo, vamos diminuir. Clique aqui no tamanho 36 pt. Clique aqui para abrir o menu novamente. Em seguida, temos o comando Glyphos. Ele permite que você trabalhe com caracteres especiais. Clique para conferir a caixa de diálogo. Aqui embaixo você consegue trocar a fonte da janela. Cada fonte possui suas opções de glifos. Então, se você estiver procurando por um glifo específico, mas não encontrou na fonte atual, basta trocar de fonte. Clique aqui para fechar a caixa de diálogo do comando. Muito bem, vamos retornar ao menu Tipo para continuar aprendendo sobre seus comandos. Clique aqui para abrir o menu novamente. Continuando com as opções, temos o comando Converter ao tipo de área. Ele converte o texto para o tipo Texto de área. Esse tipo de texto utiliza os limites de um objeto para controlar o fluxo de caracteres. Nosso texto atualmente é um texto de ponto, que começa no local onde clicamos e se expande conforme inserimos caracteres. Vamos converter o nosso texto para tipo de área. Clique aqui neste comando. E pronto, agora temos um texto de área. Clique aqui para abrir o menu novamente. Agora o comando Converter ao tipo de área mudou para o comando Converter ao tipo de ponto. Com ele, podemos fazer o nosso texto virar um texto de ponto novamente. Vamos fazer isso depois de conferirmos o próximo comando do menu. Clique aqui para abrir a caixa de diálogo do comando Opções de tipo de área. Por aqui você pode definir a largura e a altura da área, além do número e o tamanho das linhas e colunas. Você pode mexer no deslocamento, no fluxo de texto ou definir que o tamanho seja automático. Clique aqui para cancelar e fechar a janela. Clique aqui para abrir o menu novamente. Já comentei que podemos criar um texto em um caminho, mas para fazer isso precisamos de um caminho, por isso a opção está desativada. Por exemplo, observe a curva que esta forma faz. Você poderia criar um caminho com essa curva e fazer o texto seguir essa curva. Em seguida, temos o submenu Texto Encadeado, com comandos para o seu texto encadeado. Você pode achar necessário encadear um texto de um objeto para o seguinte. Assim, se o espaço do objeto for pequeno demais para o texto, os caracteres continuarão no próximo objeto.
como em páginas de um livro. Antes de continuarmos, vamos converter o nosso texto de volta para a opção Tipo de ponto. Clique aqui neste comando. Muito bem, clique aqui para abrir o menu novamente. Seguindo a sequência que paramos, temos o comando Ajustar Título. Ele serve para ajustar um título pela largura total de uma área de texto, sempre que alterar a formatação do texto. Reaplique o comando. A opção está desativada, pois não estamos trabalhando com áreas de texto. Continuando, temos o comando Solucionar problema de fontes ausentes. Utilize para tentar solucionar automaticamente o problema de uma ou mais fontes ausentes. Pode acontecer de você abrir um arquivo e o programa não encontrar uma fonte utilizada. Você precisará encontrar o arquivo da fonte para que o programa reconheça. Utilize o comando automático ou procure manualmente utilizando o comando Localizar fonte. Clique nele. Aqui você encontra as fontes do documento e quantas estão ausentes. Você pode substituir as fontes ausentes por uma que o Illustrator reconheça. Como não vamos mexer com isso, clique aqui para concluir e fechar a caixa de diálogo. Clique aqui para abrir o menu novamente. Continuando a sequência de opções do menu Tipo, temos o submenu Alterar caixa alta-baixa. Posicione o cursor aqui para vermos suas opções. Aqui você pode alterar os caracteres e deixá-los todos em caixa alta, letras maiúsculas, caixa baixa, letras minúsculas ou deixar apenas a primeira letra da palavra maiúscula ou apenas a primeira letra da sentença. Vamos testar uma das opções. Como as letras do nosso texto estão em caixa alta, vamos deixá-las em caixa baixa. Clique aqui na opção minúscula. Ótimo, agora as letras do nosso texto estão todas em caixa baixa e foi bem rápido, não é? Clique aqui para abrir o menu novamente. Segundo a sequência de opções, nós temos o comando Criar contornos. Note que você pode utilizá-lo rapidamente combinando as teclas Shift, Ctrl e O. O comando Criar contornos converte o texto para contornos rapidamente. Clique no comando. E pronto! Agora nosso texto foi convertido. Clique aqui para abrir o menu novamente. Como nosso texto se tornou um contorno, o comando Criar contornos agora está desativado. Continuando com a sequência, temos o comando Alinhamento ótico da margem. Ele controla o alinhamento de sinais de pontuação para todos os parágrafos em um objeto de texto. Utilize essa opção para fazer com que os sinais de pontuação romanos e as bordas de letras como W e A fiquem de fora das margens do texto. Isso fará com que o texto pareça alinhado. Posicione o cursor do mouse aqui em Inserir caractere especial. Vamos conferir o que encontramos em símbolos. Posicione o cursor do mouse aqui. Por aqui você consegue inserir um marcador, um símbolo de direito autoral, reticências, um símbolo de parágrafo, de marca registrada, de seção ou de marca comercial. Posicione o cursor do mouse aqui. Aqui você consegue inserir um traço M, um traço N ou um hífen condicional. Um traço N é o traço normal, um pouco maior do que o hífen, e o traço M é o travessão comum. Posicione o cursor do mouse em aspas. Por aqui você consegue inserir aspas duplas ou simples à direita ou à esquerda. Pelo menu Tipo, você também pode inserir um caractere de espaço em branco. Posicione o cursor do mouse aqui para ver as opções. Por aqui você consegue inserir um espaço M, que possui 12 pontos de largura. Você consegue inserir um espaço N, que possui 6 pontos de largura. Ou insira um espaço extra fino, ou apenas fino. Posicione o cursor do mouse aqui em Inserir caractere de quebra. Por aqui você consegue inserir um caractere de quebra para iniciar uma nova linha, mas sem iniciar um novo parágrafo. Basta posicionar o ponto de inserção onde você quer inserir o caractere de quebra com a ferramenta de texto antes de utilizar o comando quebra de linha forçada.
Continuando, temos o comando preencher com texto de espaço reservado. Ele faz com que o Illustrator preencha objetos de texto com texto de espaço reservado. Essa opção está desativada porque ela já está funcionando no programa. Para desativá-la, você precisará ir na parte de tipo das preferências do programa. Alguns comandos criam caracteres ocultos no nosso texto. Os caracteres indicam que há algo ali, mas ficam ocultos para não atrapalhar a visualização e porque não aparecerão na impressão. Por aqui, você pode mostrar caracteres ocultos. Você pode fazer isso rapidamente combinando as teclas Alt, Ctrl e I. Vamos conferir. Clique no comando. Pronto, agora temos os caracteres ocultos do nosso documento expostos. Clique aqui para abrir o menu novamente. Observe que agora a opção de mostrar caracteres ocultos está com uma marcação, mostrando que está ativa. Continuando com a sequência de opções, temos o submenu Orientação do Tipo. Por ela, você pode alterar a orientação do texto para horizontal ou vertical. Por fim, temos o submenu Texto Legado. Ele serve para atualizar textos criados no Illustrator 10 e versões anteriores para que possam ser editáveis. Todo o texto que não for atualizado é chamado de texto legado. Como não temos um, a opção está desativada. E assim terminamos de conferir todas as opções do menu tipo. Agora você já conhece os comandos de mais um menu do Illustrator. Você ainda aprendeu mais coisas sobre o uso de cores nesta aula. Espero que tenha aproveitado bastante tudo que viu. Lembre-se de manter os estudos em dia. Vejo você na próxima aula. Até lá!